Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do YouTube da Cubus Academy. Meu nome é Daniel Lopes, eu sou um instrutor front-end e você vai me ver em vários conteúdos de front-end aí também. Bom, eu também já passei aqui pela liderança técnica na residência de software, que é um braço muito importante dentro da Cubus Academy. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Vue.js. Dentro do Vue.js aconteceu algo muito importante, que foi a atualização do Vue 2 para o Vue 3. Porém, a documentação não sofreu todas as atualizações necessárias. E mesmo dentro do Vue 3 já tivemos outras mudanças, visto que o Vue é uma aplicação, é uma biblioteca, um framework de código aberto. Então tem muita gente contribuindo para o código e às vezes não tem a mesma quantidade de pessoas contribuindo para a documentação. Então tem exemplos dentro da documentação que trazem coisas mais antigas, mas quando você cria um projeto com um template inicial, já vem com códigos mais modernos. Então isso causa algumas confusões em quem está começando a aprender Vue agora. E a intenção desse vídeo é facilitar você até que a documentação esteja completa e você consiga seguir ela de capa a capa, beleza? Então vamos lá para o vídeo depois da vinheta. Já estou aqui com a documentação aberta. E se nós clicarmos aqui, ó, o botão mais importante nesse momento desse vídeo é esse Get Started, que é como a gente vai iniciar, né? E ele que diz que a gente está lendo a documentação do Vue 3 e a documentação do Vue 2 foi movida para esse outro link aqui. Então você tem acesso ainda à documentação do Vue 2, né? Inclusive a documentação do Vue 2 já tem a tradução em português, tá? Eu gostava bastante dessa documentação. Era uma coisa que eu elogiava muito do Vue, era essa parte da documentação. Não que essa seja tão ruim, mas ela tem um pouco diferente, é um pouco diferente das outras linguagens lá que a gente via no Vue 2, tá? Das escritas do Vue 2. Primeiro, nós temos aqui duas opções. Nós podemos deixar esse Options e o Composition. A versão mais moderna que a gente tem de escrita de código é aqui do Composition, né? Então eu vou deixar marcado aqui parte de Composition e ele vai tentar trazer o máximo de documentação mais moderna para mim, beleza? Então ele diz por que você, o que é o Vue, né? E mostra como você pode utilizar os principais conceitos, Single File Component. Mas se a gente der uma olhadinha aqui, ó, logo nesse cara aqui, ó, o Options API, ele já traz para nós aqui o Export Default, o Data Return, etc, etc. Mas nós temos aqui o Composition API, né? O Composition API, ele já traz alguns códigos mais modernos, né? Então isso é bem legal. Aqui já tem algumas informações legais. Quando a gente clica aqui em Creating a Application, você vai ver, tem já aqui a documentação, porém aqui ele já começa a trazer um código que já não é mais do Composition API, e sim do Option API, né? E começa a te trazer algumas dificuldades dependendo do seu nível de conhecimento de Vue, né? E também dependendo do seu nível de programador. No começo é mais difícil da gente improvisar quando a documentação não traz tanta referência mais atualizada, né? Mas, de qualquer forma, eles tentam trazer aqui o máximo possível de código atualizado. Em alguns momentos eles não conseguem fazer, em outros momentos deixam um pouco a desejar, né? Por exemplo, aqui ele já traz essa parte do setup. Se a gente criar um projeto novo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, você vai ver que já não tem mais essa parte do setup no template criado por eles mesmos, né? Aqui, ó, ele já vai vir dessa maneira aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a versão que o Composition API traz para nós, né? Olha só. Então, a gente vai ver a comparação dos dois códigos aí para você conseguir diferenciar dentro de projetos que você for trabalhar. Muitas vezes você vai estar trabalhando com Options API e às vezes encontra um projeto com Composition API. Outras vezes você vai encontrar um projeto de Composition e vice-versa, tá? Então saber que tem as duas formas e você pode utilizar as duas formas pode te ajudar demais, tá? Ó, Computed Properties. Tem aqui como você pode escrever propriedades computadas, né? Então vamos dar uma olhadinha nas principais mudanças que houveram aí, tá? Vou clicar aqui em Create an Application. Deixa eu ver se ele tem aqui algum código. Não, Kickstart. Vamos copiar esse códigozinho aqui, ó. Copy. Eu vou começar abrindo o meu terminal. E vou entrar lá em Cubus YouTube Vídeo, que é a pasta que eu gosto de criar os meus projetinhos, tá? Então eu vou colar aquele código aqui, aquele comando, npm init vue@latest. E vou dar um Enter. Ele vai pedir o nome do projeto. Vou colocar aqui
view diff. Não vou adicionar TypeScript, vou adicionar o JSX suporte, não vou colocar view router, não vou colocar o Pinion, não vou colocar o vtest, porque não é nossa intenção, tá? View router é para a gente fazer navegação entre páginas, como o nosso projeto vai ter uma única página, não vou adicionar ele. E o Pinion é para fazer gerenciamento de estado global ali, também não vou adicionar porque a gente não vai utilizar isso aí. Não vou fazer testes unitários, nem teste end-to-end e nem vou adicionar o ESLint. Tendo feito isso, ele já criou a base do meu projeto. Eu só preciso entrar dentro da pasta e rodar um npm install. Ou npm i, tá? E ele vai instalar todas as dependências que a gente tem necessidade aí. Vamos aguardar um pouquinho a criação. Uma coisa importante é que até recentemente não tinha essa parte aqui para você ver os exemplos aí somente com uma versão ou outra, tá? Olha só. Ele traz para você as referências já na versão mais moderna, né? Até esses dias não tinha isso aqui. Até pouco tempo atrás já não tinha isso aí. Então ficava mais difícil ainda. Mas, basicamente, ele fala para a gente rodar também aqui um npm rundev para executar o nosso projeto. E ele vai trazer aqui um link, né? Que é de localhost, com uma porta, que é onde está sendo executado o nosso projeto Vue. Então eu vou abrir aqui. Tá com um zoom muito grande, tá? Meu projeto tá com 400 de zoom. Mas ele traz esse projetinho inicial aqui, ok? Então, basicamente, é isso que ele traz inicialmente. Eu vou trazer o meu VS Code, vou abrir ele aqui. E vou encontrar a pasta desse projeto. Tá? Aqui. As pastas são bem parecidas, se não iguais às versões anteriores. Mas o que mais importa aqui é essas mudanças aqui, ó. E você vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque em alguns momentos ele vai mostrar para você que você pode utilizar sem o script setup ou com o script setup. Quando você começar indo para as partes mais avançadas, nem sempre, tá? Obrigatoriamente, vamos dizer assim, a documentação vai estar 100% atualizada, né? Então, você vai ter que se ligar nisso aí. Mas cada dia que passa, a versão atualiza e você fica com a documentação mais atualizadinha, né? Ó, a parte de props, então aqui já está mais atualizada. Mas até pouco tempo atrás não tinha essas atualizações completas aí. Então você tem que estar atento e ver se tudo está de acordo com o Composition API. Mas o mais importante é o quê? Quando você for pesquisar por esse Composition API ser algo mais moderno, quando você for pesquisar soluções lá no Stack Overflow, talvez você ache na versão anterior. Então você saber que o mesmo código que está lá pode servir para você, só você escrever um pouquinho diferente, é importante, tá? Então a gente vai fazer essa comparação do Options com o Composition API. Se a gente abrir aqui, ó, você pode perceber que ele já está trabalhando com o Composition API, tá? Então eu vou apagar tudo que tem aqui, ó. E só vou adicionar alguns estilos aqui. Mas antes eu vou preencher aqui o template, tá? Que é onde vai o nosso JSX. Dentro desse template vai ter uma div. Dentro dessa div nós vamos ter um button com um sinalzinho de menos, um H1 com um double mustache, que é o nosso interpolação escrito counter, que a gente não criou ainda, e um outro button com um sinalzinho de mais, tá? Para melhorar meus estilos aqui, eu vou falar que minha div vai ter um display flex, vai ter um gap de 16px e um align items center. Só para ele centralizar os nossos elementos ali na tela, tá? E o button vai ter um widget de 120px, widget, e um height de 48px, tá? Maravilha. E só vou colocar aqui para ele um cursor pointer para nossa mãozinha aparecer lá na hora que a gente for clicar no botão, tá? Se a gente der uma olhadinha lá no projeto, olha só, já tem ele para nós. Vou dar um zoom legal aqui, ó. Já tem os botões. Aqui não aparece nada ainda porque não tem valor ainda para aquele H1, né? Então nós vamos começar escrevendo na versão do Composition API. Então eu vou começar aqui criando um counter, const counter, igual a ref. Eu não vou importar ele aqui automaticamente, tá? Eu vou importar manualmente. Import from view ref.
Eu criei o meu estado. Isso aqui é como se fosse a criação de um estado, tá? E vou criar duas funções. Uma chamada increment, que faz o quê? O meu counter.value mais o meu decrement fazer o quê? O meu counter.value menos, tá? Então estou incrementando e decrementando. Aqui no meu botão eu vou fazer o meu @click, que é para invocar o evento de clique, ou melhor, observar o evento de clique do meu botão, e passar aqui primeiro a minha função decrement. E no meu botão de mais, eu vou colocar @click, passando a minha função increment. Tá? Bom, tendo feito isso, se a gente voltar aqui no navegador, olha só, está decrementando e também está incrementando. Então está funcionando o nosso código, né? Mas e se a gente tivesse uma solução e precisasse escrever isso aqui numa versão de Options API? A gente faria da seguinte maneira. Vou comentar esse código, tá? A gente vai ver como escrever isso aqui. Primeiro que se a gente colocar setup aqui e tentar escrever igual é na Options API, ó. Deixa eu até pegar aqui, Options API, Reactive Fundamentals. Aqui, ó. Ele pede pra gente fazer isso aqui, ó. Esse código. Se a gente jogar aqui dentro, ó, sem esse mounted, tá? Counter. E voltar lá no navegador no projeto, ele vai mostrar pra gente que tem um erro. Script Setup. Você não contém esse módulo Sports. Se você estiver utilizando uma versão anterior do Script Setup, por favor, consulte RFC. Aí você vai ver lá o pull request. Se você abrir lá, sem o pontinho no final, né? Ele vai te trazer ali as informações de como que ficou esse código, né? Tá? Como que era o código e como que você tem que escrever ele novamente. Então, o primeiro passo para você escrever na versão de Options API é tirar essa palavrinha setup. Se você salvar e voltar, ele já para de dar problema. Começa com 1, por quê? Porque aqui no meu navegador, no meu VS Code, ó, aqui está começando com 1. Se eu colocar 0, obviamente, lá no navegador, ele vai trazer também o zerinho ali pra gente, tá? Como é que faz para eu escrever as minhas funções de increment e decrement? Aqui na Options API é no Methods. E aí eu colocaria ali increment. Dessa vez eu faria this.counter mais. E no decrement faria o this.counter menos. Tá? A gente salvar e voltar. Olha só. Continua funcionando da mesma maneira, né? Se a gente abrir aqui o nosso console, olha que interessante. Eu vou colocar aqui um ciclo de vida para você ver. Chama-se mounted. Vou colocar um console.log no meu mounted. Okay? Então tem um ciclo de vida, que é quando o meu componente já está montado. Lembrando que um componente é considerado montado quando todos os componentes filhos e o componente pai já estejam com a DOM preenchida com todos os elementos. Antes disso, ele não está montado ainda. Ele pode até estar criado, mas não pode estar montado ainda. Tá? Se a gente salvar aqui e dar uma atualizada, ó, ele evoca para mim o meu mounted, tá? Notem que eu escrevi as funções sem precisar colocar nada de method. E como que eu escrevo esse meu mounted aqui na versão do Composition API? Eu coloco aqui novamente o setup. Tiro esse comentário aqui. E aqui dentro do meu import do view, eu tenho um hook chamado onMounted. E aqui eu coloco, ou melhor, coloco onMounted, abro aqui parênteses e coloco uma função de retorno, tá? E aqui dentro eu posso executar todos os códigos JavaScript que eu quiser. Por exemplo, onMounted executed. Salvando aqui e voltando, se eu der um F5, olha só, onMounted executed. E aqui continua funcionando da mesma maneira. Notem que é a mesma coisa que a gente está fazendo, mas escrevendo de maneiras diferentes. Eu confesso que eu gostava mais dessa versão aqui, porque eu saberia que estaria sempre organizadinho dentro dos métodos, os meus ciclos de vida ficariam aqui embaixo, os meus
estados ficariam dentro de um data com return, mas essa versão também é nova e está sendo cada vez mais utilizada, e você precisa conhecer as duas se você estiver trabalhando com Vue, porque você pode cair em projetos mais antigos e em projetos mais modernos, né? Então é importante você ter esse conhecimento e saber que um código que você pega às vezes no Stack Overflow que utiliza essa sintaxe, você tem que saber traduzir para a sua sintaxe para você conseguir resolver os seus problemas do dia a dia, beleza? Então era isso que eu tinha para passar para você nesse vídeo. É uma comparação entre as versões do Vue.js e espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui, beleza? Peço para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa desse tipo de conteúdo. E também deixa nos comentários aqui quais tipos de vídeo de front-end que você gostaria de ver. Você quer ver mais sobre acesso a DOM com JavaScript puro? Você quer saber sobre React, sobre Vue.js, sobre HTML, sobre CSS? Quais são as suas dúvidas de front-end e o que você gostaria de ver aqui para o futuro, que a gente vai ler os seus comentários, responder e levar em consideração para decidir os próximos conteúdos, beleza? Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê aí numa próxima oportunidade.